Jonatas, o valor da lealdade. Este será o título da nossa 7ª lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar o nosso estudo neste trimestre, em que nós estamos estudando a respeito de personagens marcantes da Bíblia. Não apenas personagens marcantes, mas personagens que foram usados pelo Senhor, pessoas que o Senhor chamou para que pudessem trabalhar para a sua causa, para a sua obra, para que o seu nome fosse engrandecido, ainda em tenra idade. E hoje nós iremos falar de um jovem da Bíblia, Jonatas, um príncipe, filho do rei Saul, filho do primeiro rei de Israel, mas que entendeu que o reinado do seu pai não continuaria nele. E ainda assim conseguiu ser leal ao seu amigo, aquele a quem Deus tinha ungido para que fosse o próximo rei de Israel, tirando dele o direito, por nascimento, de ser o próximo rei, já que ele era o filho de Saul. Jonatas é um dos personagens que eu acho assim mais marcantes da Bíblia, porque ele nos mostra que mesmo tendo um pai que fazia coisas erradas, que ia contra o Senhor, Jonatas ainda assim era uma pessoa fiel a Deus, fiel ao que o Senhor desejava, a palavra do Senhor, aos mandamentos, a lei de Deus e leal ao seu amigo. Mesmo que aquele amigo fosse alguém que o seu pai perseguia, porque sabia que o Senhor tinha o escolhido para ser o segundo rei de Israel. Irmãos, eu já quero começar pedindo perdão. Este vídeo está saindo muito tarde, né? Está saindo na sexta-feira, a aula já será ministrada no domingo. Infelizmente, eu tive um problema com a memória do celular, até comprando mais memória, ainda assim não tinha como. Tá previamente, assim, quase resolvido o problema. Pelo menos vou conseguir gravar o vídeo aí a tempo dele subir antes de domingo. Vocês já sabem, né? Este aqui é um cenário conhecido dos alunos que já estão aqui no canal há um pouco mais de 2 anos. Se lembram que eu gravava sempre as aulas por aqui? Aqui é a sala pastoral dos meus pais, então hoje eles estão ali curtindo meu filho, curtindo o netinho, e eu consegui descer aqui para gravar para vocês agora que meu celular me permitiu fazer a gravação desta pré-aula. Mas vamos lá. Então, querendo Deus, agora no próximo domingo, dia 17 de agosto, nós iremos ministrar para a classe juvenil sobre o valor da lealdade e teremos a pessoa, né, que nos demonstra essa lealdade na Bíblia como Jonatas. Nosso texto principal está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, e nos diz assim: E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. 1 Samuel 20, 42. A leitura bíblica em classe, também lá em 1 Samuel, mas no capítulo 18, dos versículos 1 até o 6. Nossos objetivos nesta aula de domingo serão, primeiro, enfatizar o caráter de Jonatas ao longo de suas atitudes, né? No decorrer que a Bíblia vai lhe mostrando. Segundo, descrever a sua lealdade incondicional. E terceiro, contemplar o valor de uma amizade verdadeira. Então, o primeiro tópico aqui da nossa lição, ele é um tópico explicativo, é um tópico conceitual e vai nos dizer o seguinte: quem é Jonatas? Jonatas é um príncipe de Israel, ele é o filho mais velho de Saul. A sua mãe se chamava Aionã. E ele tinha 5 irmãos, 3 homens, Abinadab, Malquissua e Isbosete, e 2 mulheres, Merabe e Mical. Além disso, o seu pai, Saul, teve outros filhos com mulheres concubinas. Então, irmãos de pai e mãe eram estes 5 que a Bíblia lista. Ele foi pai de Mefibosete, teve apenas um filho, e Mefibosete tinha 5 anos quando Jonatas morreu. Jonatas era um exímio guerreiro, a Bíblia deixa claro que ele foi um dos homens mais habilidosos no quesito guerrear que houve em Israel, e ele herdou do seu pai uma grande força e uma aptidão para a guerra, destacando-se com o uso do arco e da flecha. Então, todas essas descrições sobre quem é Jonatas nós temos aqui no livro de Samuel, em 1 Samuel. É muito importante, professor, que nós façamos as descrições dos personagens, das pessoas que a Bíblia nos mostra, para que os nossos alunos possam entender o valor da qualidade que a pessoa apresentou. Então, quanto mais eu sei sobre a vida daquela pessoa, mais eu entendo os motivos que ela teve para realizar alguns feitos. E, por exemplo, no caso de Jonatas, quanto mais eu sei que Jonatas era o filho mais velho de Saul, que ele era, portanto, o herdeiro legítimo do trono, mais vai ser fácil de eu assimilar, do meu juvenil assimilar,
o porquê Jonatas foi tão leal. Não apenas leal, como Jonatas era alguém que de fato temia o Senhor. Quando o Senhor escolhe Davi para substituir seu pai, para dar continuidade à monarquia em Israel, o fato de Jonatas ter aceitado isso e ainda ter uma amizade com Davi nos mostra quão bom, né? Quão fortalecido era o caráter de Jonatas. Porque primeiro eu preciso saber quem ele era. Então ele era o filho primogênito do primeiro rei de Israel, filho de Saul, portanto herdeiro legítimo, um grande guerreiro. Veja, Jonatas preenchia as principais qualidades para continuar reinando em Israel. Segundo subtópico, primeiro, na verdade, né? Ponto 1.1. Um jovem de caráter. Através dos textos bíblicos que relatam a história do jovem Jonatas, nós ficamos cientes de que ele não se deixou contaminar pela sede de poder e pela inveja que o seu pai Saul possuía. Ao contrário, Jonatas foi alguém com um caráter exemplar, com princípios admiráveis, e nós observamos a sua integridade aplicada, inclusive, na execução de suas funções militares. Muito importante nós ressaltarmos como ser uma pessoa que cumpre os requisitos, as regras, que segue a conduta esperada por conta do que a Bíblia nos traz como padrão moral, como princípios, como regras de fé e regras para a nossa prática, é algo muito importante. Numa sociedade rasa, que baseia todos os seus as suas informações, as suas opiniões, que tira as suas informações e concebe as suas opiniões em vídeos de até 30 segundos das redes, né, de vídeos rápidos, nós sabemos que ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios bem estabelecidos é algo que muitas vezes não é bem valorizado, é até porque é algo que não é visto, né? Veja, nós vivemos em uma sociedade que se apega ao que está hypado, então aquilo que está no auge, que está tendo ali os seus minutinhos de fama. Eu preciso saber do vídeo que mais viralizou, dos termos que estão lá nos trend tópicos do Twitter, daquilo que que é viral. Então aquilo que é viral é fugaz, é passageiro. Portanto, alguém de caráter, alguém de bons princípios, não é alguém que tem um conteúdo muito rápido para passar, é uma pessoa profunda. E numa sociedade cujo o raso é tão valorizado, parece que ser uma pessoa de bom caráter, de princípios fortes e profundos, parece uma coisa meio que, pra quê? Né? Ninguém vai sentar para conversar com você 2 horas. Ninguém vai olhar o seu perfil no Instagram por mais do que postou aqui que teve mais views, né? Chegou a 100 mil views em algum vídeo, então vamos ver. Não chegou, não é uma pessoa para quem nós precisamos dar ouvido. E isso, inclusive, tem entrado nas nossas igrejas. Quantos não são os pregadores, os ministrantes, palestrantes, que são convidados para ministrar em igrejas nossas? Este é um problema principalmente que atinge o meio pentecostal, nós assembleianos. Né, as demais denominações, não sei, estamos falando aqui pra gente. Nossa, nós da Bleia. Nós muitas vezes estamos sendo contaminados pela ideia de quantos seguidores o pregador que vai pregar aqui tem no Instagram? Ele viralizou algum conteúdo? E olha como isso é pernicioso. Jonas não era alguém que tinha um conteúdo para viralizar. Jonas era filho de rei, portanto ele era um príncipe em Israel, só que nós não vemos, a Bíblia não descreve, Samuel não nos relata, o Espírito Santo não tinha como inspirar Samuel a escrever algo que não condizia com quem Jonas era. Então Jonas não era uma pessoa rasa. Jonas não era uma pessoa que seguia os parâmetros de moralidade duvidosa, de moralidade antibíblica que o seu pai Saul tinha. Jonas era alguém profundo, de princípios bem estabelecidos, de caráter bem forte, estabelecido no Senhor, e que vivia de acordo com a lei de Deus. Mesmo que o seu pai fosse uma pessoa que oscilava em sua fé, Jonas não oscilava. Seu pai era alguém que ia consultar até uma feiticeira para saber, será que o Senhor vai tirar o reino de mim? Saul estava preocupado em perder o seu cargo, em perder o seu trono, a sua cadeira. Jonatas não. Jonatas era alguém que não estava preocupado com a quantidade de pessoas em Israel que iriam gostar dele. Jonas não estava fazendo lobby político, não estava garantindo o seu cargo, não estava garantindo a continuidade do reino na sua família. Jonatas estava cuidando de exercer aquilo que o Senhor tinha dado a ele para fazer, que no caso era ser um militar, que era servir ao povo de Israel lutando no exército de Israel.
Nós não vemos Jonatas de conversinha, de conchavos, para dar um jeitinho de excluir Davi, de anular Davi ou qualquer outra pessoa que pudesse fazer sombra no reino de seu pai. Jonatas não aparece fazendo isso. Portanto, Jonatas era alguém que tinha um caráter correto, um caráter baseado na lei do Senhor. Olha que bom exemplo para nós citarmos para os nossos juvenis. Continuando. Ponto 1.2. Um guerreiro que conhece o seu general. A Bíblia nos relata que em certa ocasião, Jonatas derrotou uma guarnição inteira de filisteus. Ele estava acompanhado só do seu escudeiro e derrotou ali em torno de 20 homens sozinho. Jonatas percebia o mal que os filisteus causavam para Israel. Os filisteus eram um povo que não tinham nenhum tipo de temor pelo Deus de Israel, pelo Senhor Todo-Poderoso. Então Jonatas demonstra a sua fé ao dar o livramento para, quando eles estão ali num exército numeroso, ele demonstra a sua fé em Deus. E quando chega a sua vez de lutar, de demonstrar a sua fé no Senhor, ele e seu escudeiro somente, ele vai conseguir derrotar 20 homens. Portanto, Jonatas tinha fé em Deus e ele confiava que estava fazendo o certo, o correto, ao proteger o seu povo dos filisteus. Os filisteus vinham tentar destruir Israel, tentar destruir o povo de Deus, e Jonatas, cheio de fé no Senhor, usava suas habilidades para a guerra, para guerrear, e fazia o que precisava ser feito. Então, ao invés de estar juntamente com o seu pai, se distanciando do Senhor e tentando dar um jeitinho de se manter no poder, Jonatas estava cheio de fé, cheio de coragem e cheio de habilidades para a luta, enfrentando os filisteus e protegendo o povo de Israel, fazendo o que o Senhor tinha confiado a ele. Ponto 2, segundo tópico, onde encontrar um Jonatas? Após o jovem Davi matar Golias, a Bíblia narra o início de uma amizade rara e fenomenal. Foi coroada, por um momento em que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Na ocasião, o príncipe herdeiro do trono presenteou seu amigo com a sua capa, a sua armadura e até mesmo o seu arco e a sua espada. Tal simbologia é muito forte, ainda mais considerando o fato de que muitos viam Davi como uma ameaça à casa de Saul, à continuidade da família de Saul no trono de Israel. Então lá está Jonatas, superando as expectativas, indo além das emoções mais cruas do ser humano, porque a inveja e a ambição, o desejo de perpetuar o poder, é algo comum no ser humano, desde o princípio. Caim, quando comete o primeiro crime, o primeiro homicídio da Bíblia, ele estava motivado pelo sentimento de inveja. Portanto, a inveja é um pecado que nos acompanha há muito tempo. O desejo de se manter poderoso também é algo que acompanha o ser humano. Pecadores que somos, carnes que somos, nós temos desejos que são carnais. Mas Jonatas nos mostra que mesmo sendo um ser humano capaz de sentir inveja, Jonatas escolheu viver acima da inveja e fez uma amizade com Davi. O outro ponto que o escritor aqui da lição nos traz, o comentarista, é que apenas Saul e Jonatas tinham armas em Israel. Os demais, integrantes do exército não tinham porque não havia ferreiro em Israel. Os filisteus gostavam de garantir que o povo de Israel estivesse desarmado. Então o fato de Jonatas estar presenteando Davi com armas era de fato um sinal de profunda amizade, porque ele estava confiando a ele algo que era raro, algo que não era encontrado em qualquer lugar em Israel. Aqueles pertences eram muito valiosos. O gesto público de Jonatas ao presentear Davi retrata não apenas a sua lealdade, mas também o seu provável reconhecimento de que o seu amigo, de que Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Então Jonatas era alguém altruísta, era alguém que sabia que a vontade de Deus iria acontecer, mesmo que não fosse através da sua vida, através da sua família. Jonatas entendia que a obra de Deus, que o nome de Deus tinha que continuar sendo proclamado, que a nação do Senhor, que era a nação de Israel, seria governada, teria o seu rei sendo alguém da sua família ou não. Então Jonatas era alguém que se entendia como parte do plano de Deus, não como a cereja do bolo do plano de Deus.
Então ele conseguia entender que ele era mais um ser humano à disposição de Deus, mais um hebreu servindo ao Senhor. Mas isso não significava que o herdeiro, que ele sendo, né, herdeiro do trono de Israel, que ele tinha que herdar aquela cadeira, aquela posição. O Senhor tinha escolhido Davi. E Jonatas não tinha nenhum medo. A amizade dele com Davi, o feito de Davi de derrotar Golias, não fez com que Jonatas se afastasse para presentear Davi às escondidas. Ele faz em público. Porque Jonatas não estava temendo perder algo que ele sabia que não pertencia a ele, mas que era de Deus. E era Deus quem escolhia quem estaria sentado no trono para reinar sobre Israel. Então Jonatas, de fato, era uma pessoa que conseguia compreender que os planos e os projetos do Senhor estavam além dele. Ele podia fazer parte ou não, mas ele estava ali a serviço do Senhor. Que o Senhor levante mais Jonatas no nosso meio, nos nossos dias, que nós sejamos Jonatas, capazes de estar à disposição do Senhor, seja para reinar em Israel ou para auxiliar o próximo rei. Ah, mas o trono me pertence. O trono é de Deus. Se assentará lá quem o Senhor escolher. Esta era a postura de Jonatas. Ponto 2.1. Ser ou não ser rei, eis a questão. Jonatas era o sucessor natural ao trono. Todo poder, riquezas e autoridade conferidas ao seu pai deveriam passar às mãos dele. Quem abriria mão de tamanho prestígio e poder para manter sua lealdade diante de Deus e de um amigo? Jonatas é a resposta. Ele poderia ter seguido os passos de Saul e perseguido Davi, aquele que aparentemente era uma ameaça ao trono. Porém, Jonatas agiu diferente. Talvez por se identificar e apreciar a fé daquele jovem que enfrentou o gigante Golias, atribuindo toda a glória ao Deus de Israel e não a coragem dele. Davi em nenhum momento vem e fala, olha como eu sou corajoso, apesar de não ter os anos, né, de serviço ao exército de Israel que vocês têm. Em todo momento, Davi atribui a glória a Deus. Talvez fosse por isso, ou o que nós sabemos, né? 1, 2, 3 e... O fato é que Jonatas sabia, e ele disse com todas as letras ao próprio Davi, procurando animá-lo diante de terrível perseguição, não temas que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. 1 Samuel 23, 17. Jonatas foi um amigo leal em todo o tempo, e na angústia de Davi, ele foi um irmão, como a Bíblia nos cita. Então Jonatas teve caráter suficiente para dar mais valor à vontade de Deus e à sua amizade do que valor para o trono de Israel. Jonatas era alguém cujas emoções, né, cujas vontades estavam escondidas no Senhor. Ele não foi picado pelo bichinho da ambição e nem pelo bichinho da inveja. Ou ele também não foi como seu pai que perseguia. Ele escolheu acreditar que o Deus era soberano, que se fosse para Davi ser rei, que assim fosse. Aleluias! Que o Senhor nos ajude a desenvolvermos um caráter verdadeiramente cristão. Porque às vezes nós pensamos, nossa, mas é muito difícil uma pessoa assim. Jonatas foi um só, é por isso que a gente está até estudando ele. Se nós nos parecermos com Cristo, se nós estivermos escondidos em Cristo, nós poderemos, assim como Jonatas, não ceder à tentação de se deixar guiar pelas emoções. Vamos continuar. Ponto 2.2, procura-se. A pergunta que não quer calar é, onde encontrar um amigo como Jonatas? Ainda é possível encontrar pessoas com tamanho nível de amor e lealdade ao próximo? Onde estas pessoas dispostas a abrir mão dos seus benefícios próprios em favor do outro, onde elas estão? Você tem amigos que se alegram com suas alegrias e choram contigo diante das suas lágrimas? Amigos que não se sentem intimidados ou inseguros diante do seu sucesso e das suas qualidades? E você? Você é esse tipo de amigo? Este é um ponto para nós trabalharmos com os nossos juvenis, porque às vezes nós queremos um amigo que preencha requisitos e qualidades bíblicas, mas às vezes nós não somos este amigo, né? Nós não somos esta amiga que preenche qualidades bíblicas. Às vezes nós reclamamos falando, poxa, eu não tenho amigos, mas será que eu sou um amigo?
Será que, eu não tenho um amigo como Davi tinha? Mas quantos estão dispostos a serem Jonatas para Davi? Porque muitos Davis estão procurando Jonatas, mas quantos Jonatas existem? Quantos estão desejando agir como Jonatas? Agir não em prol da sua própria glória, mas entendendo que estamos todos a serviço do Senhor e que Ele é o Rei, que toda a glória é para Ele. Que o Senhor nos ajude a mostrar aos nossos juvenis o valor de nos tornarmos bons amigos e de orarmos ao Senhor pedindo amigos. Porque Jonatas, ele está na história de Davi como um momento de, como se fosse uma brisa, como se fosse uma lufa de ar fresco num verão causticante, sabe? Naquele verão de 40 graus. Jonatas era alguém que celebrava as conquistas de Davi. Era alguém que celebrava o fato de que o Senhor tinha escolhido Davi para ser rei, mesmo que o trono fosse dele por direito. Então, este tamanho altruísmo, tamanho desprendimento da inveja e da necessidade de lutar por perpetuar o poder familiar é algo que nós só podemos encontrar em pessoas que estão escondidas no Senhor, em pessoas que depositam a sua esperança, a sua fé e as suas emoções no nosso Senhor. Então, não há melhor lugar para encontrar um amigo, né, do que na presença do nosso Senhor. Amém? Ponto 3, tópico 3, não tem preço. Ponto 3.1, fazer o bem sem olhar a quem. Que benefícios Jonatas colheu por tamanha lealdade? Parece que nós, quando falamos tudo o que aconteceu na vida de Jonatas até aqui, parece que Jonatas vai ser presenteado, né, com uma ilha de tesouros, com uma ilha de possibilidades, de dinheiro, de castelo, porque alguém que foi tão bom só poderia colher coisas muito boas. Inclusive, às vezes nós temos uma mania errada de ensinar crianças, adolescentes, enfim, e de acreditar que se nós formos bonzinhos, nós colheremos uma vida mansa, uma vida suave, uma vida tranquila. Mas em nenhum momento das Escrituras o Senhor promete isso aos seus filhos. O Senhor nos promete que o nosso descanso não é aqui, que naquele dia em que o Senhor nos chamar e que nós o encontrarmos, nós adentraremos as mansões celestiais. E o céu, sim, tem ruas de ouro, muros de jaspe, várias pedras preciosas. No céu nós iremos cantar Santo, Santo, louvando ao Senhor por toda a eternidade. Então o céu está associado como um lugar, como um local onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, nem motivos para lágrimas. Nós teremos corpo transformado, corpo glorificado. Mas isso não é aqui. Não é porque se eu for bonzinho, se eu for leal, se eu estiver longe das ambições humanas, então eu receberei do Senhor um paraíso para morar aqui na terra. Não. A história de Jonatas nos mostra. Jonatas era alguém que cumpria a lei do Senhor, que cumpria os requisitos, os mandamentos do Senhor. Mas veja só, morreu jovem, na mesma batalha que tomou a vida do seu pai, Jonatas também acabou tendo a sua vida ceifada muito cedo, muito jovem, deixando para trás um único filho de 5 anos de idade. Então parece, né, que, poxa, se Jonatas era assim, tão bom, por que o Senhor não o presenteou com um castelo, com uma vida maravilhosa? Porque nós nem sempre, né, receberemos galardão ou honrarias em vida. Nós não deveremos nos parecer com Cristo e nos abster de pecar para que o Senhor nos honre aqui na terra. Talvez a nossa honra não virá aqui. Alguns vivem tempo suficiente para serem honrados em vida, mas nem todos. Jonatas morreu cedo. Jonatas morreu em uma batalha em que o seu pai foi contra a vontade do Senhor. Portanto, Jonatas acabou perdendo, né, a vida muito cedo, foi morto pelos filisteus, porque o seu pai foi imprudente e desobediente à vontade de Deus. Não era para Jonatas, muito provavelmente, ter morrido tão jovem, mas foi o que aconteceu com a vida dele. Ainda assim, é importante nós entendermos que ele não foi íntegro e leal, objetivando o que ele teria em troca. Contudo, a sua idoneidade repercutiu mesmo após a sua morte. Como Davi e Jonatas tinham uma amizade profunda, Davi, depois de reinar sobre todo Israel, ele pede para que procurem, né, ele como rei, na função de rei. Ele fala, ainda há alguém da família de Saul? Ainda há alguém da casa de Jonatas? Eu preciso honrar essa pessoa. Então, o que Jonatas fez não
trouxe para ele honrarias, mas fez com que o seu filho, fez com que a sua geração, que a sua descendência fosse alcançada, protegida e cuidada por Davi. Davi manda devolver todas as terras que eram da família de Saul. Então Mefibosete não fica abandonado. Por quê? Porque Jonatas foi alguém idôneo. Nós não sabemos se Jonatas tivesse perseguido Davi, se ele tivesse se juntado com seu pai para ir contra o ungido e escolhido do Senhor. Nós não sabemos se Davi teria tido o desejo, né, de honrar a família dele. Porém, porque Jonatas foi alguém tão idôneo, foi alguém tão justo, que viveu de maneira tão correta, que Davi vem, se levanta um dia e ele fala: ainda há alguém da casa de Jonatas, alguém da casa de Saul. Eu quero honrar essa pessoa, eu quero cuidar dela. E talvez seja por isso que Davi vai escrever, né? Que ele nunca viu o justo ou a descendência do justo mendigar o pão. É claro que Davi está falando dele ali, do que ele não viu. Mas será que era disso que ele estava falando? Será que ele estava querendo dizer que o fato de que Mefibosete foi honrado e recebeu todas as terras que eram do seu avô era porque o seu pai foi justo? Então, é claro que às vezes nós estamos falando de alguém que não tinha nem descendentes. Porém, a idoneidade de Jonatas é citada até hoje. Nós estamos aqui tantos anos depois, estudando sobre Jonatas e admirando o seu caráter. Hoje eu oro ao Senhor, depois, né, de estudar esta lição, dizendo: Senhor, me ajude a ter um caráter tão idôneo quanto o de Jonatas. Então, as marcas que Jonatas deixou na história de Israel ainda hoje são lembradas como algo positivo. Já o seu pai começou um ministério de forma correta e terminou de forma a desonrar e desagradar a Deus. Então Jonatas é lembrado como alguém que serviu ao Senhor e que foi íntegro. Já o seu pai não tem a mesma memória. Então vale sim a pena lutar para que a posteridade possa lembrar de nós como alguém que honrou a Deus. Eu não sei você, mas eu prefiro ser lembrada como alguém que foi justa e correta do que como alguém que abandonou os preceitos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver como Jonatas e não como Saul, que negociava princípios e que no fim de sua vida vai perder inclusive a fé no Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. Quantidade não é qualidade, ponto 3.2. Talvez um grande problema dos dias atuais seja atribuir o mesmo adjetivo a todas as relações. Então nós chamamos de amigo aqueles em que confiamos, aqueles que nos aconselham, mas também aqueles que nós vemos uma vez na vida, uma vez no ano, e também aqueles amigos virtuais. O problema é que o adjetivo amigo não pode ser empregado para qualquer pessoa que nós conhecemos. Algumas pessoas com quem nós temos relacionamento, são nossos amigos, outras são conhecidos, outras são irmãos em Cristo, mas não são amigos. Se nós categorizássemos as pessoas de maneira correta, talvez nós tivéssemos menos decepções. Porque amigo, como Davi e Jonatas eram, um para o outro, não é algo que se encontra todos os dias. E não é algo que você possa ter 6, 7, 10, 15. Então, quando a gente fala de amigos na rede social, né? A rede social popularizou o tema amigo. Às vezes você entra lá, a pessoa tem 1000 amigos, 100 amigos. Ainda mais agora que a gente tem aí seguidores, né? Aí tem lá mais de 100k de seguidores. Gente, não são todos eles amigos. Amigo é algo raro, é algo difícil de se encontrar, é difícil ser amigo, né, de alguém de maneira bíblica, ou pelo menos de maneira parecida como Jonatas e Davi eram. Todavia, é possível. Então é necessário para que a gente se frustre menos, darmos às pessoas o adjetivo correto. Nem todo mundo é amigo, alguns são apenas conhecidos. Para nós encerrarmos, ponto 3.3, valor ou preço. O que você busca? Amigos de verdade estão presentes em todos os momentos. Amigos que merecem todo o nosso reconhecimento, honra e reciprocidade são os que não abrem mão da lealdade, apesar dos prejuízos e sem olhar para os benefícios. Aproveite este estudo para refletir sobre as suas amizades e para aprender com Jonatas como ser um amigo melhor. Afinal, um verdadeiro amigo não tem preço, mas tem um valor inestimável. Amém? Professor, eu desejo que neste domingo o Senhor te abençoe e te use para que você possa ministrar a respeito da lealdade de Jonatas, a respeito da amizade, que os seus juvenis possam aprender com você,
a importância de que nós tenhamos amigos que professem a mesma fé que nós. Amigos que olhem para o mesmo destino, né? O céu que nós olhamos. Porque se nós tivermos amigos que estão mais preocupados com as coisas daqui, que estão sendo dirigidos pelas emoções, que estão vivendo de acordo com o mundo, se conformando com o mundo em que nós estamos, então dificilmente nós teremos amigos que nos ajudam tanto quanto Jonatas e Davi ajudavam um ao outro. Um cristão deve ter um amigo que também seja cristão. Alguém que ama o Senhor e que deseja morar com o Senhor no céu, viver para sempre com o Senhor, deve ter um amigo que também deseja o mesmo. Jonatas e Davi tinham o mesmo desejo, servir ao Deus de Israel e viver para Ele. E por isso a amizade deles deu tão certo. Ensine também os seus alunos, professor, a importância de orarmos por amigos. Às vezes nós pensamos, poxa, eu não tenho nenhum amigo. Ao invés de ficar chorando, choramingando pelos cantos, vamos apresentar ao Senhor em oração e pedir a Ele que Ele nos torne amigos melhores e que Ele nos possibilite a encontrar amigos tão fiéis e tão leais quanto Jonatas era. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.